que não vai conseguir chegar. Passa a palavra. Você não tem relatório ainda? Não? Bom dia a todos. É um prazer receber aqui no Supremo Tribunal Federal, nesse salão o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, seus ministros que o acompanham, parlamentares e os senhores que representam aí o setor produtivo do Brasil. Então, dando as boas-vindas a todos, teremos aqui a imprensa também acompanhando a nossa reunião, agradecendo a presença de todos. Eu passo a palavra ao presidente Bolsonaro. Bem, bom dia a todos. Prezado senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, muito obrigado pela acolhida, da forma carinhosa como o senhor nos recebeu aqui. Senhores empresários, que representam, juntamente com os que ficaram na presidência, em videoconferência, mais de 40% do PIB, que representa também mais de 30 milhões de empregos no Brasil. Senhores ministros, parlamentares, o objetivo da nossa vinda aqui. Nós sabemos do problema do vírus, que devemos ter todo o cuidado possível, para que nós não nos infectemos, bem como preservar vidas, em especial daqueles que estão no grupo de risco, os mais idosos, que têm comorbidades. Mas temos um problema que vem cada vez mais nos preocupando. Os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. É a questão do desemprego, é a questão da economia não mais funcionar. E as consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso, né, do que a própria doença. Então, esses que estão aqui hoje, e nós nos convidamos, devidamente acertados, o senhor presidente Dias Toffoli, eles querem que o Supremo Tribunal Federal também ouça deles. Temos aqui os representantes do Marco Polo, que representa esse grupo, do que está acontecendo, que nós juntos, que não compete ao Executivo isoladamente, ou Legislativo ou Judiciário. Todos nós estamos aqui embarcados, né, buscando o objetivo de resolver esse problema, porque economia também é vida. Não adianta ficarmos em casa e quando saímos de casa não temos que comprar em prateleiras, não ter a roda da economia ter parado. Todos nós seremos esmagados por isso daí. Assim sendo, o objetivo da nossa vida aqui, e eu abro a palavra ao senhor Marco Polo, representando esse grupo de empresários, para expor ao senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, como é que está vivendo a atividade comercial no Brasil, bem como possíveis soluções, buscando sim, cada vez mais, nos unirmos para buscar solução para esse caso do vírus que obviamente atinge a todos nós. Presidente Toffoli, presidente Bolsonaro, ministros Paulo Guedes, Braga Neto, senador Flávio, nós, presidente Toffoli, estivemos hoje com o presidente para tentar trazer uma fotografia daquilo que está acontecendo aí, naquilo que nós chamamos de mundo real. Primeiro, para lhe dar uma ideia, nós encaminhamos aí o documento, nós representamos aqui a coalizão indústria, com 13 setores: aço, automotivo, brinquedos, calçados, cimento, comércio exterior, construção civil, eletroeletrônico, farmacêutico, máquinas e equipamentos, plástico, químico e têxtil. Esses segmentos representam, presidente Toffoli, 45% do PIB da indústria, estamos falando em 546 bilhões de reais, 65% das exportações de manufaturados, 30 milhões de empregos diretos e indiretos e 250 bilhões em pagamento de impostos. E o que nós trouxemos aqui à presidência, presidente Toffoli, é a constatação de que os segmentos, além da crise da Covid, enfrentam uma crise de demanda que eu classificaria como profunda, severa, fruto, evidentemente, das decisões de fechamento por parte dos estados, de todos a movimentação na ponta, né? Então, nós temos hoje aqui uma situação, eu não vou me estender demais, presidente, mas para lhe dar uma ideia, o setor automotivo
tem hoje 26 fabricantes parados, são 65 plantas paradas, 5.200 concessionárias paradas, o setor de máquinas e equipamentos com 47% das suas empresas fechadas, setor de cimento 22 empresas paradas, e o meu setor aço, nós temos agora 12 altos fornos parados, né? E o mês de abril, presidente, foi o pior mês de venda desde 1995. Então, hoje, esses segmentos operam com uma queda de vendas no mês de abril em relação a março de 50%, estamos trabalhando com uma ociosidade de 60%. Então, essa fotografia, presidente, é uma fotografia que constata que existe aí a necessidade de que a gente comece a colocar roda para rodar, né? Quando normalmente a imprensa nos pergunta se não seria o caso esperarmos um pouco mais, 15, 20 dias, para poder atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde, o que a gente procura dizer é que nós não paramos. As atividades essenciais, as atividades prioritárias não pararam. E não pararam os nossos colaboradores operando com total segurança e com total saúde, evidentemente que seguindo as regras e os protocolos. Então, a nossa percepção é de que essa flexibilização já poderia ter ocorrido, evidentemente, com todo o regramento necessário, de forma que a gente conseguisse voltar à atividade. A nossa grande preocupação é que a crise da Covid, a crise da demanda, ocasione uma crise social por conta da questão do desemprego, né? E essa é uma crise que a gente reputa também como extremamente importante, que precisa ser enfrentada. Então, eu acho que, em linhas gerais, presidente, seriam essas as informações. Eu estou à disposição para complementar qualquer outra informação. O Paulo Guedes vai falar bem, por favor. Bom, o presidente sempre alertou para essa segunda onda. A primeira onda era justamente como é que nós vamos preservar as vidas, quando os protocolos foram seguidos. E a segunda onda era essa, que é o colapso na economia. Nós conseguimos, através de várias medidas, por orientação do presidente, preservar vidas, seguindo primeiro o protocolo da saúde, mas também preservar empregos. Enquanto lá fora, nós temos notícias que em 5 semanas os americanos empregaram 26 milhões de pessoas no mercado formal, nós preservamos 5 milhões e 500 mil empregos através dos vários programas que lançamos. Lançamos também o programa de auxílio emergencial, que já passou de 60 milhões de pessoas atingidas, para justamente preservar os sinais vitais da economia brasileira. Como disse o Marco Polo, a economia ainda está pulsando e os sinais vitais estão preservados por causa dessas camadas de proteção que nós lançamos. Agora, qual é a duração desse efeito? Nós temos aí 2, 3 meses que podíamos estar protegendo a economia, protegendo a renda das pessoas, mas a informação que nós tivemos, e que o presidente pediu então que os empresários viessem compartilhar com o Supremo, é exatamente que, embora nós tenhamos lançado aí 2, 3 meses de camadas de proteção, talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Talvez a indústria entre em colapso antes. Então, embora a gente tenha protegido e lançado todos os programas de crédito, e isso, a verdade é que talvez não seja possível preservar os sinais vitais. E aí, em vez de nós sairmos como um urso que estava hibernando, que botou, na verdade, só atenuou o consumo de energia, preservando os sinais vitais, e quando sai da gruta, sai para caçar de novo, sai forte, talvez seja o caso de colapso total. Então, quando a indústria nos passou esse quadro, nós estamos sempre em contato com as indústrias, em contato com os serviços, sempre conversando com eles, e eles sempre disseram, olha, estamos conseguindo preservar os sinais vitais, agora o sinal que eles passaram é o seguinte, olha, está difícil, a economia está começando a colapsar. E aí nós não queremos o risco de virar a Venezuela, não queremos o risco de virar sequer a Argentina, tendo a desorganização, inflação subindo, todo aquele pesadelo de volta. Então o presidente, na verdade, ao ouvir o relato do mundo empresarial, disse, olha, vamos compartilhar isso com o Supremo, vamos compartilhar com o juiz, porque afinal de contas, o combate é de todos nós brasileiros. Principalmente os poderes, os principais poderes.
nesse contexto também conversáramos exatamente sobre a necessidade, e é a opinião da economia com o presidente, nós vamos pedir que vete o aumento de salários até dezembro do ano que vem. Porque no momento em que milhões de brasileiros estão sofrendo ameaça de desemprego, a economia pode se desintegrar. A contribuição do funcionalismo que nós pedimos é simplesmente não pedir aumentos por 1 ano e meio. É uma contribuição. Então nós liberamos 60 bilhões direto na veia para estados e municípios. E além disso, se não houver aumento, esse ano e o ano que vem, são mais 130 bilhões. Então, os estados têm capacidade de proteger a população, têm capacidade de rodar a máquina, desde que isso não vire aumento de funcionalismo. Os salários de funcionalismo estão bastante acima, os senhores sabem disso, como empresários, dos salários praticados na indústria brasileira, no comércio. Eles têm estabilidade no emprego, no momento em que milhões de pessoas estão perdendo seus empregos. E o presidente sabe disso, e o presidente, então, nós tínhamos conversado sobre essa necessidade. Agora, há sempre manobras políticas, empurra para cá, empurra para lá. É um jogo normal da democracia. Não estou reclamando em nada do processo democrático. Estou apenas pedindo ao presidente que recorra a uma ferramenta que ele tem, que é de vetar esse aumento, caso ele venha, da Câmara e do Senado. E por uma razão muito simples. É a população brasileira, é a opinião pública brasileira que pede essa contribuição. Nós não podemos. Isso é um dinheiro que vai faltar para a saúde mais tarde. Se mais tarde quisermos estender, seja um auxílio emergencial ou qualquer coisa, ou se quisermos salvar companhias importantes para o futuro do Brasil, coisas importantes que estão acontecendo, não vão ter esse recurso, que está sendo consumido na hora de uma tragédia. A hora em que o país tem uma crise como essa, a pergunta que sempre fazemos é o seguinte: que sacrifício ou contribuição podemos dar para a nação? E não aproveitar que o gigante caiu e ver o que nós podemos tirar dele. O que nós podemos tirar enquanto o Brasil está caído? Essa não é a atitude correta. A pergunta de sempre é como vamos contribuir e não o que podemos tirar. Então, eu alertei o presidente isso, ouvindo principalmente o relato dos industriais que a economia pode entrar em colapso. O presidente foi o primeiro a alertar para essa possibilidade, sempre disse isso. Então, quando os industriais dizem, olha, ainda temos os sinais vitais preservados. Um pouco mais e nós saímos. E vamos surpreender o mundo de novo. Vamos reativar a economia antes dos outros e vamos sair disso. Então, no momento em que eles endossam esse relato e essa preocupação do presidente, o presidente falou, vamos ao Supremo, vamos levar essa consideração lá, para que todos saibam o que está acontecendo. Meus senhores, complementando aqui, o senhor Marco Polo e o senhor Paulo Guedes, tem um decreto presidencial que define o que são atividades essenciais. O que não está ali ficou a cargo dos governadores e prefeitos, conforme a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, de decidir. E pelo que parece, alguns estados foram um pouco longe, eu digo alguns estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. No parte da formalidade, quem tem carteira assinada, segundo o ministro da Economia me disse agora há pouco, está batendo na casa de 10 milhões de desemprego. Esse número tende a crescer. Por isso, esse grupo de empresários, não é a primeira vez que se reuniu com a semelhança dos senhores, nos trouxeram essa preocupação. É colapsar a economia. Quando o presidente Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes fala em Venezuela, não é regime venezuelano, é economia venezuelana. Perfeitamente. Apesar de ser um país rico, com petróleo e com ouro, o povo vive na miséria. Porque chegou a um ponto, a economia lá, que fica muito difícil recuperar. Então nós temos que tomar decisão. Nós, chefes do executivo, chefes de poderes, né? Nós temos que decidir. Muitas vezes, sei que o senhor Dias Toffoli toma medidas aqui, que ele sabe de um lado ou de outro, ele vai sofrer crítica. E ele tem coragem de decidir. Assim da minha parte, tocante ao Poder Executivo. E assim também,
em grande parte, o poder legislativo. Então, a nossa união, a coragem que nós temos para enfrentar esse problema, é que pode evitar que o país mergulhe numa crise econômica que dificilmente poderá sair dela. Até digo, senhor presidente Dias Toffoli, acabei de assinar na presença dos senhores empresários, agora há pouco, lá na presidência, né, um acréscimo no decreto de atividades essenciais, que é o da construção civil. Outros decretos eu assinarei nas próximas horas, com toda a certeza. Então, o clamor que os empresários trazem aqui para a Vossa Excelência, que obviamente tem um valor simbólico também, junto a todos no Brasil, é que nós devemos nos preocupar com vidas, sim, mas também com empregos, porque economia é vida. Um país onde a economia não anda, a expectativa de vida vai lá para baixo, o IDH também. E nós queremos fazer com que o Brasil ocupe o lugar de estar que ele merece no mundo. E devemos tomar todos nós decisões, sejam criticadas ou não, mas bem intencionadas, calcadas na lei, na nossa Constituição, respeitando a democracia, respeitando a liberdade, porque nós temos um bem muito maior até que a própria vida, se me permite falar isso, é a nossa liberdade. Nós não podemos perder a liberdade no Brasil. Não podemos ver, mais cedo ou mais tarde, a continuar como está caminhando a questão econômica, assistir saques, assistir manifestações populares, que nós já vimos no passado, em situações que não eram sequer próximas a essa. Essa nós entendemos todos que as medidas tomadas pela equipe econômica do Paulo Guedes, de socorro a empresas, do auxílio emergencial de R$600, entre outras, é que está mantendo a população numa situação ainda de equilíbrio, de razão acima da emoção. Então, o senhor me permite, senhor presidente Dias Toffoli, a razão da vinda dos empresários aqui, que eu sugeri a eles, é exatamente isso. Todos nós, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. É o Brasil realmente voltar à normalidade. Preocupados com a vida, sim. Nunca não nos preocupamos disso, mas a questão do emprego, da economia, isso também é vida. Então, esse, senhor ministro, me permite, e eu agradeço muito a acolhida que o senhor nos deu para esse momento aqui dentro do Supremo Tribunal Federal. Presidente Dias Toffoli, o presidente Bolsonaro nos pediu que transmitisse ao senhor. O Marco Polo fez um relato bastante eloquente, mas é assim, vou plagiar o ministro Paulo Guedes. Os sinais vitais, a indústria está rodando a 40 do 100 possível do sinal vital. O ambiente econômico produziu o socorro às pessoas, às empresas, na medida que for possível. Agora, quando terminar o socorro às pessoas, as empresas vão estar fragilizadas e então os 30 milhões de empregos que o nosso grupo à volta da mesa e os que não estão aqui, a gente não sabe o que fazer, porque terminará o período onde o Estado está ajudando a socorrê-los e eles voltam para a nossa folha. Só que eu não tenho produção, não tenho venda e a coisa está rolando. E o principal subproduto disso é que Marco Polo relatou bastante ao presidente, e ele pediu que a gente compartilhasse com o senhor, e eu já concluo, é que vão sobrar empresas fragilizadas, porque não estava rodando a 40, o coração vai ficando fraco e a gente não sabe se dá conta de voltar sem de novo na recuperação. E aí tem o mundo inteiro já está operacional. Até, não quero mencionar nenhum aqui, mas até os asiáticos que não estiveram operacionais nas suas fábricas por algum tempo, não falta navio, não falta container e, acima de tudo, não faltará pedido. Então, o que a gente não queria era, por conta de ter estado junto no combate da pandemia, o meu coração está batendo a 40, eu não consigo retomar, os funcionários caem tudo de novo na nossa folha, aí eu tenho um inimigo lá fora, que é meu adversário comercial, prontinho para suprir o mercado interno. E então haverá a morte de CNPJ. É isso, muito obrigado. Tem mais? Bom, eu agradeço. Eu sou do setor de brinquedos, desculpa.
A ousadia. Eu agradeço ouvir essas impressões que são extremamente importantes. Eu gostaria de registrar, se nós formos olhar o dia 11 de março, que foi quando a OMS declarou a pandemia mundial, e a semana que vem completaremos 2 meses, o país ele conseguiu conduzir muito bem essa situação. Apesar daquilo que aparece na imprensa, uma coisa aqui, uma coisa ali, a verdade é que as instituições funcionaram, os ministérios funcionaram, o SUS funcionou, as medidas que o governo adotou e o Congresso Nacional aprovou, ou adequou, ou melhorou, ou de alguma forma também sancionou, foram medidas extremamente importantes para que o país não entrasse nessa situação de uma calamidade pública que viesse a uma desorganização estrutural da sociedade. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar o positivo. E esse positivo, eu penso que funcionou e está funcionando. O que os senhores trazem aqui, com devida razão, é a necessidade de nós termos um planejamento. Isso eu até já disse publicamente em algumas entrevistas, já conversei com o presidente, com vários dos seus ministros, que é exatamente um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. E isso é fundamental. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa necessidade que temos de traduzir em realidade esse anseio, que é o anseio de trabalhar, de produzir, manter empregos, manter uma sociedade estruturada em funcionamento. O Brasil é uma das sociedades mais complexas do mundo. O Brasil, ao longo da sua história, os brasileiros construíram um parque industrial que é raro no mundo. Raríssimo. São poucos, não chegam a 14 países que têm, não é isso, Paulo Guedes? O parque industrial que nós temos. Produzimos do brinquedo ao aço. Nós produzimos do parafuso ao foguete, ao avião. Então, nós temos um parque industrial que é um patrimônio da história, da construção da sociedade brasileira. Esse parque industrial da sociedade brasileira, com um sistema financeiro que é sólido, com um sistema de proteção da rede social que é sólido também, com um sistema de saúde que é sólido, é um patrimônio que nós temos que defender, é um patrimônio que nós temos que realmente valorizar e nos orgulharmos desse patrimônio. Então, eu penso que é fundamental esse trabalho de exatamente ter esse diálogo e essa coordenação para que nós possamos pensar exatamente a retomada. Eu também penso que, se nós formos ver as ruas, as pessoas estão saindo das ruas, porque já está chegando uma situação que as pessoas já querem sair. Então, tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação. E foi isso que o Supremo tem decidido, mas sempre respeitando as competências da União, as competências nacionais de orientação quanto às atividades essenciais, quanto às atividades de transporte, quanto às atividades de produção. Então, eu penso que essa coordenação, presidente, é fundamental para esse tipo de planejamento, para esse momento tão difícil que o mundo todo passa, que o Brasil passa, que já passou 2 meses, parece pouco tempo, mas já são 2 meses que nós estamos e realmente temos que pensar esse momento. Presidente, quebrando o protocolo de programação depois da sua fala, eu só acrescentaria um pequeno detalhe, presidente Toffoli, que é o sentido de urgência. Eu diria que a configuração, se a gente puder fazer uma configuração, é que a indústria está na UTI. E ela precisa sair da UTI, porque se não sair da UTI, as consequências serão gravíssimas. Nós temos protocolos de segurança e de saúde desenvolvidos com o Ministério da Economia prontos,
né? Os instrumentos todos para que haja flexibilização estão prontos. Então, era só deixar essa colocação final para o senhor de urgência da necessidade de sair da UTI e os instrumentos nós temos. E, de novo, eu reafirmo, todos os segmentos que operaram com segurança. Siderurgia operou, todos os setores. Aqueles que pararam por falta de demanda, em função das determinações regionais que foram tomadas. Era isso, comércio. Obrigado, presidente. Obrigado, excelente. Os empresários aqui,